12h04. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19h30. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14h30. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da sede internacional às 15 horas. E à noite também temos às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a Escola Bíblica Dominical, a partir das 17h30. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família.
A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão ao vivo conosco aqui pelo YouTube, pelo Rádio Restauração Online, e também pela Rádio Esperança, pela Rádio Web. Glória a Deus pelas vossas vidas. Sejam bem-vindos para esse momento em que nós vamos tirar uns minutinhos para falar sobre as coisas de Deus, sobre as maravilhas que Deus tem feito, que Ele fez, que vai fazer ainda. Então, fique ligadinho conosco, não saia daqui. Lembrando para deixar a sua participação aqui no chat do YouTube, também deixando o seu like, compartilhando essa programação que é muito importante para nós. De repente, também tem alguma pergunta hoje para a nossa entrevistada que está aqui ao ladinho, daqui a pouquinho eu vou cumprimentar ela. Mas sinta-se à vontade, meu irmão, minha irmã, para interagir aqui no chat, né? O bom de termos esse momento ao vivo é de termos essa troca. Então, interaja, entre em contato conosco, vai ser maravilhoso ter a sua participação aqui. Amém? Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito, glória a Deus por essa quarta-feira que se iniciou. E eu lembro, e vou novamente convidar, toda quarta-feira eu faço esse convite, e eu continuarei fazendo porque é maravilhoso, a todas as nossas irmãs da União Feminina, ou também dos irmãos. Se você está de férias, talvez está de folga nesse dia, eu te convido a vir passar uma tarde aqui conosco na consagração que nós estamos tendo da União Feminina. Toda quarta-feira nós temos uma consagração que inicia às 9 horas e ela vai até às 17 horas, tendo 2 cultos, um pela manhã e um pela tarde. Agora, pela manhã já está quase acabando o culto, mas tem o da tarde ainda. Então, se puder, venha cultuar conosco. Tenho certeza que grandes coisas Deus irá fazer. Como todo culto, todo momento que nós nos reunimos na presença de Deus, é impossível Deus não agir. Glória a Deus. Então eu te convido. Mas irmã Sueli, onde é que fica a igreja de vocês? Fica na Avenida Farrapos 312. Estamos aqui, né, não somente hoje, mas durante toda a semana, estamos abertos para os cultos de terça-feira, quarta-feira, quinta-feira à noite nós temos culto também, sábado, domingo, ou seja, não vai faltar oportunidade para você vir nos visitar. Então, venha, na Avenida Farrapos 312. E como nosso pastor presidente, nós temos o pastor Humberto Schmidt Vieira e também o nosso diretor de comunicações e relações institucionais, pastor Rodinaldo Goulart. Agora, deixando de toda essa parte que nós precisamos fazer, eu me volto aqui para a minha convidada. Paz do Senhor, irmã Marta. Paz do Senhor, irmã Suelen, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão assistindo essa programação, que estão ouvindo também pela Rádio Esperança. Glória a Deus, e também estão pela Rádio Esperança, Rádio Web também, que tem um aplicativo, estão sempre interagindo. Amém. Aí. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e é sempre uma alegria poder estar aqui, né? Glória a Deus. Estou aí de uma licença pequena aí do Restaura Mulher, mas dá uma saudade, a gente fica com saudade de poder comunicar com os nossos irmãos e é uma alegria estar aqui neste dia com os irmãos. Glória a Deus. Não tem como os irmãos não conhecerem irmã Marta, né? A não ser que talvez seja uma pessoa muito nova que está chegando agora, de repente, nessa programação, que estava ali rodando o YouTube. Opa, peraí, temos aqui uma programação ocorrendo ao vivo. Então, mas a irmã Marta, ela, né, acho que desde o começo do Ministério da Restauração. Desde o começo, há 20 anos atrás. Olha aí, né, já coopera na música praticamente, acho que desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Está cooperando na música. Aí também entra na questão das programações também. No louvor aí de terça-feira também está juntamente com o grupo, louvando e adorando ao Senhor Jesus. Então, glória, ou seja, é difícil não conhecer a irmã Marta. Amém. Mas, glória a Deus, se você ainda não conhece, está tendo a oportunidade nesse momento, onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre a vida dela, onde também nós vamos estar ouvindo sobre o que Deus tem feito. Que a irmã Marta, eu fico feliz de estar com ela, porque assim, a gente tem uma comunhão muito gostosa. Glória a Deus. Uma amizade muito boa. Exatamente. Então, um pouquinho a gente já sabe de algumas coisas. Só que a gente precisa falar, a gente tem que falar dos testemunhos para que mais pessoas venham edificar a sua fé. Glória a Deus. Então, eu confesso que aqui eu estou um pouquinho emocionada hoje, estou muito feliz, estou muito contente. Então, novamente, meus irmãos, não deixem de compartilhar essa programação. E vamos começar agora essa entrevista. Daqui a pouquinho também vamos estar colocando uns louvores que a irmã Marta gravou também, colocando algumas imagens também sobre o seu trabalho. Então não perca. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmã Marta. A irmã Marta, ela congrega aqui na sede internacional.
Então, fale um pouquinho como é que foi rapidamente, como foi a chegada ao Ministério Restauração. Amém. Bom, há 20 anos atrás, então, todo esse tempo, né, nós chegamos no Ministério Restauração. Eu tinha 18 anos na época, então você já pode fazer o cálculo aí, quantos anos eu já estou. E cheguei bem novinha, né, saindo ali da adolescência, vindo de um ministério abençoado, né? Eu vivi uma adolescência muito boa na igreja, me criei na igreja, né? Eu sempre digo que esse é o meu maior testemunho. O maior testemunho é que Jesus me guardou até aqui. Então, quando eu vim para o Ministério Restauração, eu vim pela uma direção de Deus, né? Foi Deus, na verdade, que conduziu todas as coisas. Aparentemente, eu estava muito bem onde eu estava, né? Louvando, fazendo aquilo que Deus me chamou. Só que quando Deus começa a falar e algumas coisas depois eu fui entendendo assim que Deus já estava me preparando para o Ministério Restauração, a gente vê que Deus conduz todas as coisas, né? Então, na minha adolescência, eu era diferente das moças lá onde eu congregava. Eu não tinha entendimento, principalmente da questão da sã doutrina, mas algumas coisas eu já fazia sem ter entendimento. Por exemplo, né, não cortava os cabelos, não usava calça comprida, as outras irmãs usavam, né? Usava, digamos assim, que eu usava uma maquiagem porque todo mundo usava, mas não era algo que estava ali no meu coração, né? Não. Mas eu vi que ali Deus já começou a me guardar. Então, quando surgiu o Ministério Restauração, que eu já admirava muito o pastor Humberto, a irmã Ana, já conhecia eles, né? A gente acompanhava. Veio aquele desejo no coração, mas, ao mesmo tempo, a gente se apega onde a gente está, né? Principalmente quando a gente faz alguma coisa ali para o reino de Deus. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que eu não tenho por que sair daqui? Eu amo, né, o trabalho que o pastor Humberto faz, a questão da sã doutrina sempre me chamou muita atenção, mas eu pensei, não, eu estou bem aqui, né? Não tem porquê, mas de vez em quando eu vou fazer umas visitas lá. E aí o meu pai, na época, veio para o Ministério Restauração, só ele, família não. E eu cantava num conjunto, nós chamávamos de conjunto naquela época. Agora é grupo vocal, grupo de louvor, né? Isso no antigo ministério. No antigo ministério, tá? Eu cantava num conjunto que, na época, isso há mais de 20 anos atrás, ele já tinha 25 anos. Então, era um conjunto muito antigo, muitas pessoas tinham passado por ele. E quando eu comecei a entrar nessa área da música, eu tinha 11 anos, que eu comecei a cantar mesmo. E eu olhava aquele conjunto e eu pensava assim, meu Deus, o meu sonho é participar deste conjunto, né? E aí, quando eu fui convidada, eu tinha 12 anos. Imagina só, dos 12 até os 18 eu fiquei nesse conjunto. E aí eu peguei e disse bem assim, numa brincadeira. Me perguntaram como as pessoas viam que eu era um pouco diferente, né? Agora o pastor Humberto abriu um ministério, tu vai para lá. Brincavam assim comigo. Eu disse, não, eu vou ficar aqui. Eu só vou para o Ministério Restauração se o conjunto acabar. Bem assim eu falei, mas falei brincando, né? Mal eu sabia que Deus já tinha ali um projeto, né? E eu disse, não, só se o conjunto acabar. E eu sabia que isso não iria acontecer, porque era um conjunto muito antigo, né? Muito antigo, estava muito 25 anos na época. Assim, ó, eu ia te chamar de Su, né? Irmã Suelen. Do nada, assim, ó, a líder do grupo, do conjunto, falou assim, ó, bom, nós estamos indo congregar em outro distrito, né, que no antigo ministério é distrito, e a gente não vai conseguir mais ficar com o conjunto, a não ser que vocês queiram prosseguir, mas ela era a líder, imagina, né, a pessoa sem a liderança ali. E aí todos decidiram, então, que iriam dar um tempo para o conjunto. Quando isso aconteceu, me veio claramente assim, não era isso que tu precisava? Né? O ministério surgiu em abril, em setembro de 2004, eu estava entrando para o Ministério Restauração. Perdida, total. Total, né? Porque eu vim de uma congregação do antigo ministério, da Assembleia de Deus, a gente pode dizer, né? Nós somos assembleianos também, mas Ministério Restauração. E a nossa igreja, o nosso distrito lá, irmã Sueli, era muito musical. Todo mundo cantava. Então, o coral de crianças, o coral de adolescentes era dividido em 4 vozes. Né? O coral da juventude também era dividido em 4 vozes. Nós tínhamos corais de 4 vozes, coral masculino. Era muito musical. E isso trazia uma soberbinha assim, né, para os irmãos, que hoje eu entendo. Antes eu não entendi, hoje eu entendo. Nós somos o distrito musical, né? Então, quando eu vim para o Ministério Restauração, eu tive um choquezinho, assim, porque era tudo muito novo, né? Então, a juventude onde estava era bem estruturada. Era bem estruturada, exatamente. Então, quando eu vim, imagina, o Ministério surgiu em abril, eu vim em setembro, então ainda estava se estruturando, né? Aí eu cheguei, estava aquela juventude lá cheia do poder de Deus, lá na Vigário José Inácio, lá no antigo cinema.
Mas a presença de Deus sempre foi muito forte. Mas na questão musical, como eu já vinha, né, de um meio, eu senti um baque, assim, meu Deus, não tem isso, não tem aquilo. Será que eu vou me adaptar? Será que eu não agi por emoção? Só que nisso Deus começa a falar com a gente começa a entrar para um caminho de oração e de jejum, que antes eu achei que eu tinha, mas eu não tinha, né? A gente entra para um caminho de oração, de jejum, Deus vai falando conosco e a gente vai entendendo que aquilo ali é o propósito de Deus, né? E hoje, né, o nosso ministério, olha como está na parte musical, ainda tem muito para crescer e a gente vive num eterno aprendizado aí, né, esperando, né, que Deus vá fazendo aquilo que Ele quer fazer nessa área, que a gente sabe que é muito lutado, né, é uma batalha espiritual, mas hoje nós já estamos assim, ó, meu Deus do céu. Né? Muita coisa evoluiu, né? Muito, muito. Nós estamos aí com muitos músicos, né? Estamos com superintendência de música, né? Imagina. Isso lá no início nem existia, era só alguns ali, né? Para poder tentar fazer aquele trabalho, né? Da melhor maneira possível. Exatamente. Então, essa foi a minha chegada aí no ministério. Não, dá para perceber, tanto desde quando eu cheguei ali em 2014, o salto foi muito grande em muitas coisas. Então, glória a Deus, a obra de Deus ela vai avançando. Vai avançando, é verdade. E como que começou a trabalhar, então, dentro da música, daí dentro do Ministério Restauração? Aí, o que aconteceu? Vim, né, com 18 anos, né, com entendimento só para mim, no caso, né, com entendimento só para mim, já estudava canto desde os 14 anos, então, quando eu vim, já tinha alguma noção. Só que alguns desafios que me foram lançados naquela época era realmente por necessidade, não por conhecimento, porque conhecimento eu não tinha nenhum, né? Eu tinha para mim. Então, quando eu cheguei ali, nós só tínhamos um maestro, né, um regente de coral, e ele estava abraçando tudo, né? Porque não tinha, na época realmente não tinha. E aí, como ele me conhecia, nós congregávamos no mesmo distrito, ele já me conhecia, aí me lançou uns desafios ali. No nosso primeiro congresso geral do ministério, que aí teve a participação da juventude, eu me lembro como se fosse hoje. O nosso grande coral, irmãos, tinha 100 jovens. Meu Deus! E era um grande coral, era um grande coral. E ali, como ele já me conhecia, ali eu acabei solando um louvor, que é o Preciso de Ti, né? Um louvor bem conhecido, né? E ali, claro, alguns jovens começaram a me conhecer, eu conheci algumas irmãs ali, e ali a gente começou a criar, né, uma amizade, né, entre aspas ali. E ali, ok, louvei, aí depois ele também era o regente do grande coral da UF. Na UF eu lembro que era um pouquinho mais de irmãs, né? Eu acho que eram umas 300 irmãs o grande coral. Hoje, 300 né? guerreiras. O que é o grande coral da UF hoje? Mais de 1000 vozes, com certeza, né? E ali nós solamos também um louvor, porque ele me conhecia, eu acho que as outras irmãs ele também estava chegando, né, não conhecia. E ali começou a vir um destaque, né? Porque Deus, uma coisa que eu sempre digo, né, irmã Sueli, a gente não pode ser hipócrita, né? Ou aquela falsa humildade. Não, eu sei daquilo que Deus nos deu, né? Deus deu para cada um, né? Deus chamou, né, cada Deus deu um talento específico para cada um exercer. Então, naquela época, como não tinha muitas pessoas, houve aquele destaque e tal. E aí ele me disse assim, Marta, olha só tá eu aqui. E eu não estou dando conta. E o ministério crescendo. O ministério crescendo, glória a Deus. Assim, o início, ok, para nós era muita coisa, mas cada ano ia crescendo mais. E ele disse, eu vou ficar só com a juventude. Não, na época ele disse, eu vou ficar só com a União Feminina. Porque era maior na época. E tu fica com o grande coral da juventude. Eu disse, amém, só que tu vai ter que me ajudar, porque eu não sei nem por onde começar. E ali a gente começou. Eu tinha 19 anos na época, né? Aí assumi o grande coral da juventude, na época, que era o grande coral, né? E aí depois, com o tempo, também ele começou a ir para outra área e eu acabei assumindo também o grande coral da União Feminina. Aí fiquei por 9 anos, mais ou menos, glória a Deus. Nessa peleja aí. E aí Deus foi abençoando, né? O ministério foi crescendo, as pessoas foram aparecendo, né? Eu sempre até comento com o irmão Ismael, eu lembro da vez que eu vi o irmão Ismael cantando, né? Pela primeira vez, assim, eu disse, meu Deus do céu, onde é que esse irmão tá? Ele estava na congregação, né? E aí eu lembro que na época eu chamei ele para solar um louvor no grande coral da juventude, né? Foi uma benção e tal, eu disse, fica me ajudando, pelo amor de Deus, fica me ajudando. E ali a gente começou, e ali começou a vir outras pessoas, né? E olha a estrutura que está hoje, então o início é muito sofrido, né? A gente, porque como a gente também não tem muita experiência, né? As batalhas vêm, a gente não tem a estrutura espiritual também. Deus trabalhou muito na minha vida, muito. Ainda trabalha, né? Deus ainda continua trabalhando, mas algumas coisas, né, que eu fiz na época por não ter estrutura espiritual, por não ter entendimento, né?
Mas que hoje, né, com o trabalhar de Deus, a gente consegue entender que também foi um agir do Senhor. Quem sabe Glória se eu não a Deus, tivesse é ali, Deus verdade. não tinha feito o que fez na minha vida e continua fazendo, né? É verdade, Então, a gente glória a precisa Deus desse por trabalhar tudo. de Deus para a gente continuar nessa caminhada, Com né? certeza. Ninguém nasce sabendo, ninguém já nasce pronto, tem que ter uma caminhada com o Senhor Jesus. É verdade. Literalmente, irmão Marto, verdadeiramente, eu acho que tu viu a chegada de muitos aqui, né? Muitos, meu Deus. Inclusive- Lembro, assim, quando a gente vem, né, para esses momentos, né, de desafio que tem que ficar falando, né, ou respondendo algumas perguntas, a gente começa a lembrar lá do início, as pessoas chegando, como é que foi, a maneira como Deus usa, né, a cada um, a maneira como Deus falou, né. Eu tive essas experiências com Deus nas regências, como Deus me direcionava os solos, né? E é uma coisa muito tremenda. Então foram experiências que Deus me deu, mesmo eu tendo alguns pontos que Deus precisava trabalhar na minha vida, Deus falava comigo, assim, claramente. Quer compartilhar um pouquinho sobre a questão do solo, como Deus te direcionava isso? Era incrível, assim, eu tinha os louvores, na época nós não tínhamos superintendência, né, então os louvores eram escolhidos, né, na época nós tínhamos um superintendente, ele dizia assim, irmã Marta, tu tem que ir lá no pastor Humberto, para ele tem que autorizar. Então eu tinha que ir lá para o pastor, né, autorizar. Com a irmã Ana, na superintendência da União Feminina, era mais fácil que a gente passava pela irmã Ana, né, Claro. mas na juventude, né, eu ia direto lá. E aí tinha alguns louvores que precisava de solo, e eu conhecia, no caso, alguns irmãos mais aqui na região Porto Alegre, região sede geral. E eu orava a Deus, Deus, quem o Senhor quer usar? Essa era a minha oração. Deus, quem o Senhor quer usar? Quem o Senhor quer levantar nesse congresso? Né? Aleluia. E aí eu sonhava, às vezes eu sonhava assim, ó, cidade tal. Aí me vinha assim, isso, mas na cidade tal, será que tem? Aí eu entrava em lindo. contato e perguntava, tem alguma irmã? Ah, tem irmã fulana de tal. Assim, então, é para essa irmã. E aí a irmã vinha, eu muitas vezes sem conhecer muito bem, né? Naquela época não tinha WhatsApp, manda vídeo, ó, deixa eu ver como é que YouTube mais canta, evidente, YouTube, né? Canal das várias nossas igrejas tem canal hoje no YouTube, não tinha. Mas eu entendia que era a direção de Deus. Aí quando a irmã vinha e tal, a gente fazia lá aquele testezinho, né? Era uma bênção. Era uma Glória a bênção, né? Deus. Os louvores também, a maneira como Deus direcionava os louvores, a experiência, eu tive algumas, né, das experiências, mas uma que me marcou muito foi que eu estava numa sede diária, acho que era culto da juventude, não me lembro muito bem, mas eu estava lá e o coral deles foi cantar um louvor. E eu lembro como se fosse hoje, Efésios 6. Bem conhecido, né? O louvor Efésios 6. E aí, quando eu ouvi aquele louvor, eu disse, meu Deus, esse louvor dá para o grande coral da juventude. Vou guardar ele, como se diz, né? Vou deixar aqui na manga, né? Vou deixar ele reservado e vou morando em cima e tal. E o nosso superintendente, na época, estava em viagem, né? Acho que estava até em outro... Acho que interior do estado. E ele pegou e me mandou uma mensagem na época. Era a mensagem, ele disse assim, Marta, eu tenho um louvor para te mostrar. E eu disse para ele, eu também. Eu tenho um louvor para lhe mostrar, tremendo. Eu disse, não, mas o que eu tenho para te mostrar é tremendo também. Eu disse, então tá, então o senhor vai me mostrar, eu vou lhe mostrar o meu. Aí quando nós nos encontramos, ele disse assim, eu vou te mostrar o louvor. Me mostra o teu louvor. Eu disse, não, o senhor mostra primeiro. E era exatamente o Efésios 6. Era exatamente. Eu disse para ele foi o louvor que veio no meu coração. E aí ele disse, não, é de Deus, então. Então, outras experiências, meu Deus, aí que a gente teve, né, em relação à direção dos louvores, assim. Então, Deus fala, né? Exato. Por isso, assim, os cantores que estão nos ouvindo, os regentes de coral, muitas vezes a gente pega algum louvor que acha que vai ficar bom. Ah, porque está todo mundo cantando. Ah, porque é muito lindo, está todo mundo cantando. Tem louvores hoje, assim, que realmente todo mundo canta. Né? Mas o bom é a gente ter essa experiência com Deus, porque louvor é o que mais tem. Música aí, ó. Hoje em dia, então, assim, a gente está com uma infinidade de louvores, louvores até assim, ó, que não edificam, né? Umas músicas assim diferentes de antigamente. Eu sou antiga, né? Então são louvores bem diferentes. Então, quando a gente coloca isso na direção de Deus, quando a gente ora, né, em relação aos louvores, Deus fala. Exato. Deus direciona. De alguma maneira, Ele vai falar, por intermédio da palavra, um sonho. Não sei, Deus fala. Deus sempre manifesta, né? Com certeza. E ouça isso, regente, ouça isso, cantor, cantora. Coloque isso em prática. Às vezes, fica ali procurando no YouTube, né, quais que são os hinos mais acessados. Que hoje tem até o ranking dos primeiros hinos que são muito ouvidos, ou que todo mundo sabe, ou que de repente explodiu, porque talvez é pentecostal.
Busque a direção de Deus. Acima de tudo isso tem que estar a direção de Com Deus. certeza que não tem problema fazer isso também, mas acima disso é procurar o que Deus tem, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, um congresso missionário. Sim. A gente vai ir, né, conforme, né, alguma coisa fale sobre missões, Buscando não tem tema. problema. É. Vai lá, procura, faz uma listinha e ora em cima daquilo ali, Deus vai direcionar, com certeza. Ai, glória a Deus. Muita coisa eu aprendi com a irmã Marta, meus irmãos. Muita coisa mesmo. Inclusive, o primeiro retiro, assim, que eu... Não aquele retiro normal que a gente sempre faz de sábado e termina no domingo, mas o meu primeiro retiro que eu fiz um pouquinho mais extenso foi juntamente com a irmã Marta. É verdade. E mal sabia... E nós estávamos, acho que, recém nos conhecendo. Sim, era bem no início mesmo. Exato. Então, pra gente ver como Deus prepara todas as coisas e Deus coloca também pessoas na nossa vida para que a gente possa adquirir conhecimento e aprender. Então, Exatamente. aproveite essa programação e ouça Glória todo a esse Deus. ensinamento que está tendo nesse momento que a irmã Marta está passando. Essas experiências estão sendo maravilhosas. Eu quero falar um pouquinho das participações que a gente tem conosco, que são muitas, e glória a Deus por isso. Mas antes, irmã Tainê, vamos passar um pouquinho um louvor aí que a irmã Marta está adorando ao Senhor Jesus, uma gravação dela. Vamos ouvir, e você aí que está nos acompanhando, adore ao Senhor Jesus, não Aleluia. saia, porque ainda nós temos mais coisas para falar e quero também falar da sua participação. Glória a Deus. E temos muitos irmãos aqui. Eu estou até vendo aqui no meio aqui dos irmãos que estão aqui conosco, eu admirei e de repente vi um nome, irmão Paulo. Conhece? Conheço muito bem esse irmão. Glória a Deus pela vida do irmão Paulo Robson, que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Vamos ouvir então o louvor de adoração. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, e tu és meu. Oh,
Glória a Deus. Só um trechinho porque o Aleluia. tempo é curto. Mas dá para dar glória a Deus, que coral mais lindo, que louvor maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E temos aqui já no chat muitos irmãos participando conosco. Jorge Farias de Palhoça, Elisandra Silva lá de Rolante, que Deus abençoe. Aluna. Tua aluna também? Sim, Mas aham. olha aí. Tá fazendo online agora. né? Online. aham. Daqui a pouquinho vamos falar Vamos das aulas falar. online. Glória a Deus, primeiro, Elisandra. Stephanie Gomes, também do Paraná, cidade de Cascavel. Jennifer, também conosco. Ó, Leiliane, Jaguaré, Espírito Santo, que Deus abençoe nossa amada irmã. É uma bênção essa servinha de Jesus. Samara Graciele Castanho, Bom Retiro do Sul. Claire Brito, Cristiane Silva, dizendo aqui, glória a Deus, minha amiga, minha querida amiga, é uma bênção. Ela é de Praia Grande, Área Torres. Amém. Ah, irmã Cristiane, Isso, lembrei. glória a Deus. Aham, Deus Irmã abençoe. Keila Ritter também aqui nos cumprimentando. Solange Teixeira conosco. Raíssa Marco, da área Taquara. Luciane Ortelli, de Caxias do Sul. Regina Ferreira, juntamente com a Débora também. Mari Machado. Neuso Paz. Lucas Prestes também conosco, Suzane Guimarães, nossa amada irmã, que também Aleluia. apresenta os programas aqui do Restaura Mulher. Ademir Correia, nosso irmão Jorge Wolff, também apresentador aqui das programações, que Deus abençoe a vida dele e sua família. Priscila Silva, Márcia Machado de Viamão, Tatiana Martins de Tifton, nos Estados Unidos, Priscila da Silva de Palhoça e Marina Nunes Cabral. Olha aí que Glória a bênção, Deus. que Deus abençoe sua vida, irmã Marina. Ela é sobrinha aí do irmão Jorge Wolff, que Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Amém. Mas continuando, minha irmã, eu custo para chamar a questão da... Ela me chama de Su, eu chamo ela de Martinha. Então a gente tem que ficar aqui, ó, cuidando. Mas, minha irmã, vamos falar então um pouquinho, avançando um pouco no tempo, até porque o nosso tempo também é limitado aqui em questão do Sim. horário. Mas como é que se deu que começou a fazer aula de voz para depois lecionar? Que hoje a irmã já lecionou muitos alunos, continua lecionando muito. Glória a Deus. Nos conte um pouquinho Tem como é que sido foi essa assim, direção de Deus. Tem sido algo maravilhoso, né? Agora, em janeiro, fez 8 anos, né, que eu estou dando aula de técnica vocal, de preparação De vocal. como o tempo passa. Mas também a questão de começar a dar aula foi uma direção total de Deus. Eu nunca imaginei que eu estaria dando aula de técnica vocal. Porque eu sempre falo assim, eu sempre estudei para mim, né, para eu poder desenvolver técnicas e tal, para poder melhorar a questão vocal, mas não imaginava que Deus tinha esse propósito. Então, isso há 8 anos atrás, Deus falou, foi com o meu esposo, foi com o irmão Paulo, né, que Deus falou. Cabeça. Eu trabalhava secularmente com cobrança telefônica, imagina só, né? Um estresse total, 6 horas, mas 6 horas muito bem trabalhados. Então, tinha questão de metas, né? E o estresse total, né? Exatamente. Se você já recebeu alguma ligação de cobrança, né? As pessoas, os funcionários, né, que trabalham nessa área, aí são pé na porta. Então, tu entra numa adrenalina assim terrível. Então, O trabalho com o público nesse sentido é muito estressante. no geral, já é estressante, né? Imagina a pessoa, ela tá ali devendo e tá com toda a razão, né? E tu tem uma meta para alcançar, então era uma pressão muito grande, né? E eu comecei, na verdade, a ficar mal emocionalmente, assim, né? De tanto estresse, de tanta pressão. E, claro, daí entra uma questão, eu vejo, de personalidade, né? Então, tem algumas coisas, assim, em mim que eu vi começaram a se aflorar mais. E uma delas era a questão da era competitiva, né? Sim. Ficava competindo, assim, isso, meu Deus, isso aqui não pode ser do Senhor, né? Uma coisa dessa. Queria estar sempre na frente. Então, começou, claro, as obras da carne começam a vir para fora, né? Por Realmente. causa do trabalho também te exige isso, né? Sim, com Tem que certeza. cumprir. E aí, naquilo eu comecei a ficar ruim, então eu ia trabalhar, passava mal, tinha que ir embora. Né? E aí, isso era na semana, acho que eu tinha que ir embora várias vezes, assim, meu esposo tinha que me buscar, eles ligavam para meu esposo ir me buscar. Aí teve uma vez, assim, que me marcou muito, que foi o dia que eu comecei lá a entrar numa cobrança lá com o cliente, fiquei tão ruim que a minha pressão foi a 17 e pouco. Isso nunca tinha acontecido. Altíssimo. E aí a minha supervisora disse para mim assim, Marta, eu tenho que te acalmar. Só que depois eu pensando assim, eu tenho que me acalmar, mas ela é a primeira, né, a botar a pressão, né? Mas ok, tu tem que te acalmar e tal, e vai embora, né? Vai descansar e tal.
E aí o meu esposo viu aquela minha situação e disse, nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus isso aí, porque eu precisava, não que eu não precise, ainda preciso trabalhar, mas na época eu precisava muito mais, né, trabalhar. Meu esposo não tinha formação naquela época, ganhava bem menos, assim, então era uma necessidade muito grande financeira. E eu ficava naquela assim, meu Deus, como é que eu vou deixar de trabalhar? Eu preciso ajudar. Meu esposo foi orar e Deus falou claramente com ele. Glória a Deus. Investe nela na área da música. A voz que eu dei para ela não é para ela estar fazendo o que ela está fazendo. E eu usava a minha voz, com certeza, muito, né? Em 6 horas eu falava demais. Só que como eu era recém-casada, acho que nós tínhamos o quê? Um ano e pouco de casado, né? A gente está numa adaptação, né? Sim. Eu pensei assim, será que o irmão Paulo está na direção, né? E ele dizia para mim assim, vê o que dá para fazer. Aí eu disse para ele assim, não, mas aí tem que fazer curso tudo de novo, tem que ficar na escola que eu estudava, eu tinha que fazer 3 anos para poder se formar, receber certificado, para poder, né, quem sabe, dar uma aula e tal. Então, não era uma formação de preparação vocal, era só uma formação porque tu tinha todo o conhecimento básico e poderia, se quisesse, né, passar aquele conhecimento, né? Sim. E aí eu dei toda essa explicação, argumentos, aquela coisa, né, que muitas vezes as mulheres fazem e tal. E ele insistindo comigo, liga para lá, né? Liga para lá, tenta. Eu disse, mas não existe curso, eu queria fazer rápido, queria terminar rápido, por quê? Porque como eu já tinha muito conhecimento técnico, eu não queria passar no arroz com feijão tudo de novo, né? Perder entre aspas, aquele tempo. Ter aquele retrabalho. Exatamente. Aí ele insistindo, ele disse, liga lá para tua professora e tal, e nada. Aí peguei, quer saber, vou ligar, vou ver. E Deus é tremendo, né? Quando eu liguei, acho que foi a secretária que me atendeu, ela disse assim, Marta, tu não vai acreditar. Essa semana abriu um curso intensivo para quem quer dar aula, para preparação vocal. Eu disse, não. Mas não é que o irmão Paulo estava na direção mesmo. Dali em diante, assim, meu Deus, glória a Deus pela vida do meu esposo, né? Deus está com ele, né? E é um aprendizado para a gente poder, né, receber aquela orientação e obedecer, né? Obedecer. E aí eu passei para eles, não, vai fazer o curso e tal. Aí na época, né, eu passei por irmão Ismael, aí teve uma outra irmã que fez conosco também, né? E a gente acabou fazendo aquela turminha lá e fizemos um curso que era para ser em 3 meses, né? Mas aí um falta, outro não falta. Eu sei que o curso demorou quase 1 ano para a gente terminar. Mas foi bênção, porque foi esse curso, De 1 ano para 3 anos. Sim. Então, foi esse curso que me possibilitou, né? Me deu, na verdade, autonomia para eu poder, então, dar aulas de técnica vocal, Glória né? a Deus. E ali que começou. Só que aí é que tá. Ok, vamos dar aula. Como que vai ser? Eu sabia para mim, mas passar ali a informação, passar um conhecimento não é fácil, né? Mas aí eu me apeguei naquilo que Deus falou que quer me usar nessa área, então Deus vai me dar graça e vai me conduzir. E aí eu lembro que nós terminamos o curso em dezembro, aí meu esposo, e eu já sem trabalho um tempo, né? E meu esposo disse, janeiro, agora tem que começar. Eu disse, e agora? Como é que eu faço, para onde é que eu vou? Aí na época a gente fez algumas aulas experimentais em grupo, né? Para a gente poder também, né, ver como é que ia ser e tal. Mais ou menos a didática eu já sabia como eu queria fazer, né? Então eu já estava montando, assim, mas da onde que vai sair os alunos? Eu pensei assim, o povo me conhece por cantar, mas e como professora? Como é que vai chamar, né? Como é que vai ser e tal, sem experiência? Aí começou a vir umas corajosas, né? Aí a gente começou a dar essa aula em grupo, né? Então veio muitas irmãs e irmãos, né? Eram umas turmas enormes, assim, né? E ali eu vi que na aula em grupo o povo não estava tendo muito proveito, assim, né? Aí eu pensei, não, quem sabe agora é o momento de eu lançar para quem quiser, né, fazer individual, né? Perfeito. Então, assim, eu não tenho nada contra a aula em grupos, né? Mas o proveito não é o mesmo, Não né? tem, não eu é. penso que no máximo 2 pessoas, assim, ó, 3, assim, ó, né? Mas em grupo em si eu acho legal quando é para um grupo específico, né? Aí é um coral tal, aí tu vai dar aula para aquele coral. Agora o conhecimento, assim, em geral, a pessoa não tem muito proveito, não. Exato. E aí veio algumas corajosas, né? Aí começou a vir uma, vem a outra, né? Eu sei que eu estava no mês ali, eu tinha umas 5 alunas, né? E para mim, na época, estava ótimo. Imagina. Nossa, eu já estou com 5 alunas, né? E aí, nisso, começou a vir a procura. Algumas pessoas ficaram sabendo e tal, e perguntaram, irmã, dá aula? E eu não tinha um espaço para poder dar aula, né? Então, algumas irmãs fizeram aula lá na minha casa.
Na primeira, isso há muito tempo atrás, né? Eu na pensei primeira que casa sempre que eu foi aqui morei. na sede, quando tu Não, começou. Até vou citar o nome de uma que foi a minha primeira aluna em casa, foi a irmã Jaciele. A Jaci foi uma das minhas primeiras alunas em casa. E aqui na igreja, a minha primeira aluna foi a Giane. Olha aí. Né? Então, eu tenho um Se carinho muito formou, especial né? para a Giane, porque a Giane foi a primeira corajosa aqui, né? Então, aqui na igreja, eu comecei a dar algumas aulas, porque a gente não tinha um espaço, só tinha uma salinha, que é onde é a UTI aqui, para quem conhece a nossa sede. Então, como várias pessoas estavam dando aula de música ali, então eu não tinha um espaço, né? Só que o negócio começou a crescer. Começou a crescer, um foi falando para o outro, e aí começou a crescer, e aí a gente viu uma necessidade de ter que ter um espaço. Só que, ao mesmo tempo, no meu coração, eu não queria sair da igreja. Eu não queria pagar um aluguel que não fosse para a igreja. Então, se fosse para pagar, vamos abençoar a igreja, né? Mas, na época, não tinha aquele espaço e eu comecei a dar aula em algumas aulas aqui do departamento de ensino. Ah, Departamento sim, de é ensino. verdade. Essa é a Aí época nós que eu peguei. pagávamos uma taxinha, porque estava usando água, luz, essas coisas, né? Então era uma taxinha e tal. Só que o negócio começou a crescer. Irmãos, assim, no primeiro ano que eu comecei a dar aula, eu finalizei o ano com 25 alunos. Glória né? a Deus. Para a que época era bênção. muita coisa, assim. Aí, Início. no início, aí já comecei. Aí esse coral que vocês estão vendo é de um dos recitais que a gente fez. No primeiro ano que eu fiz, que eu tinha essa quantidade de alunos, porque eu fazia muitos recitais quando eu estudava canto fora, eu pensei, eu vou fazer um recital. Porque eu tenho uma quantidade de alunos enorme, dá para fazer nesse culto, né, como se fosse um culto de adoração a Deus. Recital, na verdade, é uma apresentação de alguma coisa, né? E no meu caso era alunos de técnica vocal. Aí veio no coração, eu disse, vou fazer na cara e na coragem, vamos ver o que vai dar. E foi uma benção. Então, já faz 8 anos que a gente faz 2 recitais por ano. Mas a partir desse ano vai mudar algumas coisas, né? Que a gente pode falar, então, também. Mas eu estou aí já há 8 anos, então, com bastante pessoas, né? Sempre gente procurando, lista de espera, né? Então, o pessoal quer muito aprender. Glória a Deus. E é verdade, é difícil conseguir um horário com a irmã Marta. Glória a Deus. É precioso demais. Daqui a pouquinho nós vamos começar a passar umas fotos, só que antes, mas também durante esse processo, né? Eu sei que também Deus permitiu que viesse um outro curso na tua vida. Sim, Pode falar um pouquinho? Verdade. Porque além da irmã Marta ser preparadora vocal, agora vem uma carga a mais. Exatamente. O que vai auxiliar em todos os aspectos e de uma forma muito mais completa na vida de um aluno. Com certeza. Aí eu fiz esse curso, né, de preparação vocal, depois iniciei um outro que precisa terminar, que foi na pandemia, mas ele precisa ser terminado ainda, né? Que foi um curso bem bacana pelo Centro Científico da Voz de São Paulo, que tem uma ênfase em harmonização e back vocal. Então foi uma bênção para mim como cantora perfeito. em primeiro lugar, porque quem canta, que está aí assistindo, vai se identificar. A gente que canta muito forte, a gente tem uma dificuldade de cantar em grupo. É verdade. É terrível, porque o grupo não é solo, né? Então a voz não pode sobressair. Eu sempre tive muita dificuldade, até hoje eu tenho, mas menos que antes. Então esse curso ele veio, na verdade, assim, para mim em primeiro lugar, né? E aí depois, terminando esse curso, passou a pandemia, eu sempre tive um sonho, né, desde novinha, porque sempre, né, cantei, aquela coisa toda, pela profissão de fonoaudiologia, né? Queria muito fazer esse curso e tal. Tremendo. E eu pensei assim, meu Deus, a fono hoje vai vir para agregar aquilo que eu já estou trabalhando, né? Demais. E aí Deus abriu uma grande porta, não existia esse curso EAD, não existia, sempre presencial. E a gente, né, que é dona de casa, que tem essas demandas na igreja, também os compromissos na igreja, para mim, né, cada um tem o seu jeito, mas eu não iria conseguir ter o tempo de estar dentro de uma sala de aula diariamente. Então, para mim, o ideal seria o EAD. Só que não existia esse curso. Aí surgiu, né? Quando eu fui pesquisar, assim, pode ser que tinha o curso, e aí eu entrei, estou aí terminando, né? Com a graça de Deus, preciso terminar esse curso. Agora tem TCC, tem os estágios obrigatórios, mas a fonoaudiologia ela está vindo para agregar na preparação vocal. Verdade. Então eu não quero. Quem conhece sabe que a fonoaudiologia ela abrange muitas áreas, né? Mas no meu caso é voz. É maravilhoso, né? Porque daí para quem não sabe eu também faço aula com a irmã Marta. Então, ao mesmo tempo que a gente está ali, que ela está me puxando um pouquinho para ver até onde eu vou, a textura, a extensão. Só que ao mesmo tempo ela pergunta para mim, aí, como é que tá a tua garganta? Já foi no otorrino para dar uma olhadinha como é que tá? Vamos ver, a gente tem que cuidar dessas cordas vocais. E realmente, então, para quem
quer fazer aula de voz, melhor coisa é fazer com alguém que, além de ter toda uma técnica, né, preparação vocal, que vai te auxiliar a melhorar nas técnicas, vai te ajudar a cuidar da sua saúde vocal. E muito isso é importante, maravilhoso. A gente tem, agora que vem esse entendimento, a gente vê o quão isso aqui é sensível, né? Exato. Então, nada contra, eu trabalhei muitos anos aí só como preparadora vocal, mas é algo muito sensível, né? Se tu fizer alguma coisa errada, se tu puxar para um outro lado, achando que vai ajeitar, quando vê, vai piorar. E eu sempre digo, né, a questão de doenças vocais é irreversível, não tem cura, né? É verdade. Então, tem que tratar aquilo pro resto da vida. Então, agora eu agrego isso junto, né, com as aulas de técnica vocal, eu agrego um pouquinho da fonoaudiologia com a preparação vocal, os dois juntos, por enquanto. Que maravilha. Vamos passar, irmã Tainê, as fotos. A irmã Marta vai falando em cada época aí, quando que foi. Esse aí foi o primeiro recital. Primeiro recital que Isso teve. em 2017. 2017. Foi esse que tu falou sobre ter os 25 alunos? Ou... Esse mesmo. É esse mesmo, olha aí que bênção. Até tem um pouquinho mais por causa dos músicos aí, mas essas foram as primeiras alunas. Olha Agora aí. eu não vou lembrar. Bah, ali, esse até eu tava. Esse foi... No cantinho ali, eu tava ali. Quando também saiu, foi quando lançou essa camiseta. Quando lançou a camiseta do curso, É, a exatamente. camiseta que a irmã Marta está é a camiseta do curso dela. Especial só para os alunos. Glória a Agora as Deus. datas já não lembro mais. Nos recitais a gente sempre convida, né, um pastor para ministrar a palavra, né? Então tem sido uma benção. Nesse aí estava o pastor Luiz César ministrando. Esse aí foi um recital de inverno. Olha aí. Pandemia. Até na saindo da pandemia, todo mundo de teve. máscara. Glória a Deus. Olha Não aí. parou. O coral na pandemia. Na pandemia diminuiu bastante, né? Mas o trabalho não Sim. parou, graças a Deus. E o maravilhoso desses recitais é porque, além, né, da demonstração da técnica de cada aluno, também, como tu falaste, tem também a palavra de Deus sendo ali Exatamente. pregada. Então, ou seja, é uma junção de tudo para ficar magnífico Com certeza. essa data. Ah, olha que coisa. Esse foi Esse o foi o último. último, Olha é. que coisa Esse foi mais agora, linda. final do ano. Meu Deus, aumentou muito Aumentou os irmãos. bastante. E agora tu Glória também a está Deus. com uma novidade, né? Sim, agora a partir deste... Na verdade, do setembro do ano passado, né, a gente entendeu que agora é uma nova direção de Deus para a nossa vida. Então, o curso agora ele é 100% online. Glória Não a é mais Deus. presencial por enquanto, né? Porque a gente está aquilo que Deus quer. Então, está sendo um novo desafio, né? Porque quem me conhece sabe que eu nunca fui muito do online. Até alguns irmãos entravam em contato, não, eu não dou aula online. E não dava mesmo, porque a demanda presencial era muitas pessoas. Mas agora está 100% online, tem sido uma bênção. Tenho alcançado pessoas que Glória a gostariam Deus. de fazer aula e não podem estar aqui em Porto Alegre. Exato. Então, eu estou com pessoas de interior do estado, de outros estados, de outro país, né? Então, agora tem sido um grande desafio. Então, 100% online por enquanto. Glória a Deus. E recital, antes eu fazia 2 por ano, né? Fazia um de inverno e um de final de ano. Então, a partir desse ano também, nós teremos somente um recital por ano, que vai ser o de final de ano também, por enquanto. Irmã Marta, tu quer deixar teu contato também, caso alguém tenha interesse e gostaria Claro. de, né, entrar em contato para saber mais informações sobre isso? Sim, vou deixar então o meu telefone. Anota aí. 51 DDD, aqui do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre, 981 17 7179. 981 17 7179. Você pode aí mandar uma mensagenzinha, a gente pode conversar melhor, né, e dar aí umas instruções. E se porventura você desejar fazer aula, a gente coloca ali na listinha de espera e assim que surge horário, a gente encaixa. Isso é bem importante eu falar, porque às vezes tem irmãs que me pegam assim aqui pela sede, irmã, já abriu vaga. Se o seu nome não está na minha listinha, para você nunca vai abrir vaga. Então é importante, né, que a pessoa, não, eu tenho interesse, deixa o nomezinho lá, porque eu vou para aqueles que estão ali aguardando, né? Então, se você me pega ali pelos corredores da igreja, não tem como nunca vai ter vaga, né, na verdade. Exatamente. Então, entra em contato, deixa o seu nome ali. Se porventura não tiver, né, o horário, assim que surgir, com certeza você vai ser um dos primeiros. E é muito bom, meus irmãos, acreditem. Eu faço aula e isso é maravilhoso. Glória Então, a não Deus. perca a oportunidade. E até mesmo para ver até a pessoa que não somente canta, mas às vezes faz o uso da voz muito extensa. Importante, É bom que daí aprenda a questão do aquecimento, desaquecimento. das técnicas, né? A Isso. maneira como usar corretamente a voz. Tem maneiras que a gente tem que usar certo tanto a fala quanto o canto. Então é importante, né? Você Isso. que trabalha, você que usa a sua voz para isso,
para que você consiga ter um bom desempenho vocal, tanto para a fala e tanto para o canto. Se você tem a oportunidade, estuda, né? Melhora, é para o Senhor, né? Para Deus a gente faz o Exatamente. melhor. Se tem a oportunidade, tem que fazer para melhorar cada vez mais. Glória a Deus. Nós temos mais participações aqui, mas antes, porque já estamos chegando no final, temos o quê? 3 minutinhos, irmã Tainé? Então, eu gostaria que tu deixasse agora mais né, alguma reflexão ou, de repente, alguma palavra. E logo mais vamos estar orando e finalizando a programação. Amém. Então, eu quero deixar esse recado para os nossos irmãos cantores, cantoras, regentes de coral, músicos, né? Que nós possamos procurar primeiro agradar a Deus, né? Buscar a direção de Deus para tudo. Verdade. O que eu for cantar, o que eu for tocar, né? O louvor que o coral vai ter que cantar, é procurar primeiramente a direção do Senhor. Seja qual for, né? A gente não pode ouvir muitas vezes, mas eu acho que esse louvor é bonito, eu acho que esse aqui... Não. O que Deus quer? O que o Senhor tem para esse culto? O que o Senhor tem para aquele povo que você vai lá cantar, você vai lá ministrar? Aquilo que vier ao teu coração, em primeiro lugar, é aquilo que Deus quer que tu ministre, aquilo que Deus quer que tu cante. Glória então, a procuramos Deus. fazer a vontade de Deus, né? O que Deus quer que a gente faça, o que Deus quer que a gente cante, é aquilo que a gente vai fazer. Glória a Deus, Glória é a verdade. Deus. Glória a Deus. Então, guarde isso no seu coração e coloque em prática. Muito Aleluia. importante. Deixa eu só falar aqui, então, das demais participações. A irmã Gladeci também está conosco, a irmã Marilu, área Ilha, Santa Catarina, Franciele Schmidt, também do oeste de Paraná, cidade de Cascavel, irmã Marilda Vargas, Catiana Foleto, também é sua aluna, né, irmã Marta? Sim, Catiana. Marisa também conosco. Aqui ela dizendo, a irmã Catiana dizendo, Deus abençoe essa professora. Glória a Deus. E a irmã Marilu aqui também, ela complementa dizendo, é meu sonho fazer aula de canto. Então, entre em contato, aproveite. Esse sonho dá para ser realizado. Com certeza. Irmã Marta sabe que vai vir aqui mais outras vezes, Amém, né? Temos amém. mais coisas para falar. A gente resumiu muita coisa, meus irmãos, mas é que o tempo não nos permite. Então, quero agradecer a participação de cada um dos irmãos. Obrigada, irmã Marta, Amém, por sua amém. participação, por poder trazer um pouquinho mais das suas experiências para nós, né? Para quem canta, para quem rege, não somente isso, mas para quem está trabalhando na obra de Deus, é muito bom poder ouvir o que o outro passa, né, dentro da obra de Deus, como é que acontecem as coisas. Então, que Deus Aleluia. abençoe sua vida, continue compartilhando essa programação para que outras pessoas também vejam. E nós, por aqui, nos despedimos porque chegamos no nosso limite. E a irmã Tainê não pode brigar comigo, então eu preciso finalizar. Deus abençoe nossa amada irmã, que também está sempre conosco na técnica de som. Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz, oração e união.